demonstrou, além de tesão pela partida, demonstrou letalidade. 1 gol, 2 gol, 3 gol, e não tem essa história da carochinha. E olha, sinceramente, eu não vi roubo nenhum aqui, entendeu? Eu vi, na realidade, um ensaio de uma ação do árbitro, porque ele havia dado 4 minutos de acréscimo, sai o gol do Palmeiras, e aí ele dá mais 1 minuto de acréscimo. Ele pediu para se complicar. Ele pediu para se complicar, porque a partir do momento que o Palmeiras fez o gol e a bola vai rolar de novo ali do círculo central, tocou na bola, acabou. Só que, meus amigos, a pressão que é feita em cima da arbitragem pelo time do Palmeiras é uma pressão assim descomunal. É uma pressão, não existe clube no mundo que pressione a arbitragem dentro de campo como o time do Palmeiras e como é leniente a arbitragem. A arbitragem dentro do campo é quase que subserviente ao time verde. Na primeira reclamação do Bruno Henrique no gol do Palmeiras, que ele falou que foi falta, o Wilton Pereira Sampaio ele não hesita e mostra o cartão amarelo. No primeiro lance do jogo, reclamaram de um pênalti no Gustavo Gomes, que pelo menos vendo daqui não foi nada, depois eu quero ver no replay, para ser bem sincero com vocês, mas vai o time inteiro cercar a arbitragem. É uma pressão que eu nunca vi na minha vida, time da Espanha, de nenhum lugar. Enquanto isso, o Flamengo, como é um time técnico, habilidoso, controla o jogo. Felipe Luiz hoje teve repertório, o Felipe Luiz hoje variou, o Felipe Luiz hoje fez o Palmeiras provar do próprio veneno, fez o Palmeiras provar da transição rápida, o Flamengo fez gols de transição rápida e roubada de bola no campo do Palmeiras. Isso mostra mérito do treinador. Eu sempre digo aqui que aquele time que é bem treinado é aquele time que tem repertório. Aquele time que é um time de uma nota só joga recuado, ou então joga todo mundo lá pra frente, ou então só joga na posse de bola, ou então só joga assim, só joga assado. Esse time não chega a lugar nenhum. O time que chega a lugar é aquele time que tem repertório, é aquele time que tem garrafa para vender. E hoje o Flamengo, apesar das dificuldades, e eu tenho que fazer um breve parêntese, porque o primeiro gol do Palmeiras, não culpo a arbitragem, a culpa foi do Flamengo. O Flamengo teve a oportunidade de jogar a bola para fora, entendeu? Para que entrasse o zagueiro e não jogou. Tentou sair jogando, era para ter dado uma bicuda para fora. Deu a bicuda para fora, meu amigo. Não tem história da carochinha. Era substituição. Palmeiras não quis nem saber, foi lá, fez o papel dele e o Vitor Roque fez o gol. O único parênteses que eu tenho a fazer sobre esse jogo de hoje é esse primeiro gol da equipe do Palmeiras, que foi ali uma falta de malícia da equipe do Flamengo. Faltou malícia. Porque tô esperando, porque esperou a arbitragem parar, mas a bola estava no ataque. Não ia parar. Então, o parêntese que eu faço é só em relação a isso. Agora foi uma partida muito boa do Flamengo, foi uma partida que o Flamengo mostrou repertório, foi uma partida que o Flamengo soube jogar em determinado momento em linha baixa, soube jogar em determinado momento em linha alta, soube jogar em determinado momento em linha média. O pessoal reclama, o pessoal fala, mas eu gostei demais da atuação do Emerson Royal. O Emerson Royal foi bem demais, não foi o melhor em campo, para mim o melhor em campo foi o Pedro, evidentemente participou dos 3 gols do Flamengo de forma ativa, jogou demais, e aí não adianta vir chamar o Pedro, o Felipe Luiz, de estagiário. Tá vendo, Pedrão, como é que esse cara é estagiário? Como é que esse cara é isso? Como é que esse cara é aquilo? Não adianta, porque hoje o Pedro foi o Pedro 2.0. Tem o Pedro 1.0, é meio bom, é mais ou menos, coisa e tal, e tem o Pedro 2.0.
O Pedro hoje, colocado as devidas contradições, porque não é um volante exatamente, o Pedro hoje, ele viveu uma noite de Harry Kane. Além dos gols e além da letalidade dele perto do gol, além do gol e da assistência magnífica que ele deu para o gol do De Arrascaeta, o Pedro, ele cumpriu a sua função de forma com excelência sem a bola. O Pedro ia quase na bandeirinha do escanteio para dar bote. O Pedro ia lá no campo defensivo para roubar a bola. Então, além da questão com a bola, ele foi excelente sem a bola. Para mim, o melhor em campo de forma isolada, uma partida irretocável, um recital do Pedro. Segundo melhor, De Arrascaeta. Como o De Arrascaeta, ele gosta de fazer gol no Palmeiras, assim como o Pedro. Abriu o placar, o Palmeiras era melhor na partida e coisa e tal, e numa transição rápida. Aquilo que eu cobro do Flamengo, a transição rápida entra nesse repertório. Não adianta ser só time de pressão, de posse de bola, tem que ter transição rápida. Tem que ter o contra-ataque. Todo time tem que ter o contra-ataque. Porque nunca sabe quando ele vai se apresentar. E ele se apresentou. E o Palmeiras deu brecha para isso. E o Flamengo pegou e aproveitou com muita velocidade e eficiência. Isso é um time completo. Um time letal. Um time rápido. Tá? Gostei da partida que fez o Jorginho. O Samuel Lino realmente é o único ali que destoa dos demais. Ele destoa, tá com a confiança lá no ralo. Ele chega no Flamengo muito bem, dando dribles, empolgando a torcida feliz com o futebol dele, e parará pimpou. Mas depois ele começa a cair e a cada jogo ele piora, errando passes assim inacreditáveis. É buscar a confiança novamente. Agora, tem um cara que está pedindo passagem, que é o Carrascal, que mais uma vez entrou no jogo e entrou bem no jogo. E não só com a bola também. Veja que o Flamengo tem a essência de um time coletivo. O Palmeiras ia contra-atacando o Flamengo, o Carrascal levantou. Se o Casemiro tivesse feito isso na Copa do Mundo, talvez o Brasil ia para a semifinal contra a Argentina. Não interessa que está 3-1, meu amigo. O adversário é difícil. O adversário não é fácil. É o primeiro contra segundo. É a espanholização do futebol brasileiro. É o Real Madrid contra o Barcelona. Lógico, Flamengo muito maior do que o Palmeiras. É evidente isso. Mas gostei. Tá? Ah, Pedrão, mas tomou 2 gols. Meu amigo, o desempenho foi bom. O Flamengo tem um jogo pesadíssimo na quarta-feira. O Flamengo, no início do jogo, teve 2 baques. Porque, além de fazer o gol, o Flamengo perde o Léo Ortiz, que, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Flamengo. É o zagueiro que mais constrói, que destrói também. Não é porque ele constrói que ele não destrói. E assim que o Flamengo perde o Léo Ortiz, ele vai lá e, infelizmente, acaba tomando o gol. E, em função da perda do Léo Ortiz, o gol sai ali aonde era para estar o Léo Ortiz. Mas por quê? Porque o Flamengo não foi malaco. Entende? Porque o Flamengo deu mole. Agora, é uma coisa muito engraçada, realmente, a gente vê palmeirense reclamar de arbitragem. Porque, sinceramente, depois eu vou ver o replay, Pedro hoje está filosófico. É porque eu estou feliz. Exatamente, Rodrigo. Jogo difícil, tem que fazer a falta. Ah, tomou uma boa partida do Danilo. O Vitor Roque não se criou, entrou o Danilo ali. Ah, mas fez o gol quando o Flamengo estava com a menos. O Danilo, meu irmão, apertou o calo do Vitor Roque ali até o talo. Ô, menino, ei!
Eu firmei na Europa, tá? Aqui você respeita, você baixa a bolinha, baixa. Gente, eu discordo de forma veemente do que o belga, o Andreas Pereira foi um capítulo à parte, a torcida vaiou o tempo inteiro. Eu sabia que a torcida do Flamengo ia entrar na mente dele, entrou na mente, foi bater uma falta ali, escorregou, não jogou absolutamente nada, eu falei. O torcedor vai falar e vai entrar na mente e entrou. E a torcida do Flamengo também tem suas digitais na vitória de hoje. Houve uma mobilização, houve uma união das torcidas organizadas do Flamengo. O Flamengo unido, meu amigo, é muito difícil você vencer. Agora, o senhor Abel Ferreira, que teve a cara de pau de dizer que não foi pênalti, né, que atropelou lá o cara lá, ele teve a cara de pau de falar que não foi pênalti. Eu quero ver se ele vai na coletiva reclamar de alguma coisa. Porque ele vai reclamar de quê? Tem algum palmeirense? Ele vai reclamar do quê? Sendo que o árbitro tinha dado 4 minutos de acréscimo, o Palmeiras faz o gol e ele dá mais um. É até empatar o jogo. Ele mesmo se complica. Se ele acaba o jogo ali, pegou, acabou. Não tem mais história da carochinha. Mas ele não. Ele vai lá e dá mais um. E outra. Não sei se vocês perceberam. Eu percebi uma tendência muito forte para marcação de faltas para o Palmeiras e não marcação de faltas para o Flamengo. Eu fiquei surpreso com ele dando pênalti do Flamengo. É porque foi muito pênalti. Porque se for mais ou menos, se for pouquinho pênalti, não é dado. Teve falta no Bruno Henrique ali no gol do Palmeiras? A questão é que eles não estão acostumados com uma arbitragem que não vai pender do lado deles. Agora, para os próximos anos, isso precisa mudar, gente. Porque não é teoria da conspiração. Palmeiras é o time mais beneficiado pela arbitragem. Não estou dizendo que a arbitragem rouba de forma deliberada para o Palmeiras, que tem um esquema, que tem... Então não posso falar isso que eu não tenho prova. Agora, em função da pressão dos atletas do Palmeiras, em função da pressão do treinador do Palmeiras, o Palmeiras é um time que ele bota a competitividade acima de tudo. Não estou dizendo que está certo nem errado, mas a competitividade do time do Palmeiras é acima de tudo. Se vai ganhar roubando, se vai ganhar isso, eles querem é ganhar. Só que hoje, meu amigo, não deu. O Flamengo jogou muita bola. O Flamengo controlou o jogo. Até mesmo quando o Flamengo não possuía a bola, o Flamengo controlou o jogo, porque o Palmeiras não ameaçou de forma... Você vai pegar as estatísticas aqui, há 20 finalizações do Palmeiras, mas não foram finalizações assim, e o Rossi teve que fazer grandes defesas, e coisa e tal, e parará pimpou. O Fred é palmeirense, o Gabriel Oliveira. Você acha que ele vai falar o que na GTV? O que mais tem na GTV palmeirense? Lógico que eles vão chorar. E contra o São Paulo, ele falou alguma coisa? E contra o Sport, na segunda rodada, que o Rafael Veiga cavou um pênalti? Ridículo. Falaram alguma coisa? Não falaram. O site do UOL está dizendo que o Flamengo foi beneficiado. Tá botando o Fernando. Já até sei quem escreveu essa matéria aí. Eu não preciso nem ler essa matéria para saber quem escreveu.